Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Na videoaula de hoje, trago para vocês esse tapete retangular que é muito charmoso, prático e econômico de fazer. Os padrões dessa peça, além de serem muito bonitos, são também muito versáteis, o que permite que você trabalhe esse tapete com diferentes quantidades de cores. Você pode fazer essa peça toda com apenas uma cor ou misturar 2 ou 3 cores se você preferir. Sendo assim, é só soltar a sua imaginação e utilizar as linhas que você tem à sua disposição para trabalhar essa peça maravilhosa. Os tapetes que vocês estão vendo aqui no vídeo ficaram medindo 60 cm de comprimento por 40 cm de largura, e eu usei aproximadamente 250 gramas do barbante fio número 6 para trabalhar cada uma dessas peças. Para trabalhar com essa espessura de linha, eu usei agulha de 3,5 mm. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário do vídeo todas as informações sobre cor, número de cor e marca das linhas que eu usei, caso você tenha interesse em trabalhar com as mesmas cores que eu. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem de trabalhar essa peça junto comigo. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora eu vou passar as indicações de aumento. Para aumentar essa peça, nós podemos trabalhar de duas maneiras muito simples. A primeira delas aumenta somente o comprimento dessa peça. E para trabalhar assim, nós vamos ter que aumentar o número de correntes do cordão inicial, tendo sempre em mente que nós temos que ter um número ímpar de bloquinhos na primeira volta. Aqui nessa peça do vídeo, eu trabalhei 9 bloquinhos na volta inicial. Então, caso vocês queiram continuar aumentando, baseado no meu número de correntes iniciais, vocês vão ter que aumentar sempre de 8 em 8 correntes. Porque a cada 8 correntes, nós aumentamos 2 bloquinhos de 3 pontos altos e 2 intervalos na primeira volta. Aumentando assim, baseado no meu número de correntes iniciais, vocês vão sempre aumentando em bloquinhos de número ímpar. E depois de aumentar o cordão inicial, é só seguir o resto do tutorial da mesma forma que eu passo para vocês. A segunda forma de aumentar a peça é pelo número de voltas. Nós podemos aumentar as voltas em qualquer uma das 3 etapas do tapete. Nós podemos aumentar aqui nessa parte inicial, na segunda ou terceira etapa, antes do bico. Nós temos sempre que ter em mente que essa volta de bloquinhos, antes da volta dos leques do bico, tem que ser sempre de número par, porque assim o padrão que eu vou explicar no bico dessa peça vai dar certo em qualquer peça de qualquer comprimento e largura desse modelo que vocês fizerem. Então, dadas essas dicas, vamos agora para o passo a passo. Inicio a minha peça trabalhando um cordão com 39 correntes. Agora contamos 1, 2, 3, 4 e 5 correntes voltando atrás no cordão inicial. Aqui na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, nós vamos vir nas próximas 2 correntes do cordão e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada uma delas. E assim nós fizemos o nosso primeiro grupo com 3 pontos altos. Depois desses pontos altos, nós damos continuidade fazendo uma corrente, vamos pular a próxima corrente de base. A partir da corrente à frente, nós vamos trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos seguir por toda a primeira volta. Nós vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente e pulando uma corrente de base até o fim do cordão. No total, nós vamos fazer 9 grupos com 3 pontos altos nessa volta. Eu vou concluir os meus e em seguida eu venho. Segui trabalhando a minha primeira volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos
com 3 pontos altos. Agora, para encerrarmos a nossa volta, depois desse último grupo, nós vamos fazer 4 correntes. Depois dessas 4 correntes, nós vamos voltar na mesma corrente em que trabalhamos esse último ponto alto e vamos prender aqui um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, está completa a nossa primeira volta. Vamos dar início agora à nossa segunda volta. Para iniciar a segunda volta, primeiramente nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos, até chegar aqui nesse primeiro intervalo. Então, eu venho nesse próximo ponto alto e caminho sobre ele com um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, caminho com mais um ponto baixíssimo e mais um terceiro ponto baixíssimo sobre essa corrente do intervalo. Depois que caminhamos com esses 3 pontos baixíssimos, subimos 3 correntes. Vamos voltar aqui dentro do intervalo e vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Depois que completamos esse grupo com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente. Vamos vir aqui direto nesse próximo intervalo e vamos trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos. E esse é o padrão da lateral mais comprida da peça aqui na segunda volta. Vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo da volta de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou trabalhar com esse padrão até eu chegar aqui nesse último intervalo. Vou completar os meus blocos e venho. Segui trabalhando a lateral mais comprida com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 3 pontos altos. Depois desse último grupo da lateral, nós vamos trabalhar a lateral mais estreita da nossa peça. Então, para darmos continuidade, fazemos uma corrente e vamos vir trabalhar nessa argola de correntes aqui do canto. Bem, aqui nós trabalhamos 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, fazemos 3 correntes. Vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro da argola. E assim nós completamos um leque, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois desse leque, nós fazemos uma corrente, vamos voltar aqui dentro da argola e vamos trabalhar novamente um leque, igualzinho esse que acabamos de fazer. Então, é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais estreita aqui na segunda volta. Depois que completamos esse segundo leque, nós vamos voltar a trabalhar a lateral mais comprida. E nós vamos seguir o mesmo padrão que nós fizemos do outro lado. Depois desse leque, nós trabalhamos uma corrente e vamos vindo, de intervalo por intervalo, trabalhando grupos com 3 pontos altos, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Eu vou completar a minha lateral e em seguida eu venho. Trabalhei os meus 8 grupos de 3 pontos altos aqui na lateral mais comprida. E agora, antes de iniciar o padrão da lateral mais estreita, eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho o arremate dessa ponta de linha. Bem, para iniciarmos o arremate, primeiro eu puxo aqui um pouco essa linha, para não ter perigo de desmanchar esses pontos enquanto eu trabalho o arremate. E vou vir aqui, prender essa ponta de linha no meio dessas correntes da argolinha. Então, como é que eu faço? Nós temos aqui nessa argola 4 correntes. Então, eu vou pular a primeira corrente, vou vir aqui na segunda, vou atravessar a agulha passando de cima para baixo na corrente, vou pegar a linha aqui atrás e puxar de baixo para cima, trazendo a linha para a frente da argola. Após trazer a linha aqui para a frente da argola, eu volto ela para trás, vou pular a terceira corrente da argola e na quarta corrente eu repito o processo. Após prender essa ponta de linha, nós vamos voltar a trabalhar o padrão da lateral mais estreita da peça. Então, depois desse grupo, com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente e vamos vir trabalhar aqui dentro da argola.
igual nós trabalhamos do outro lado. Para finalizar o arremate, eu seguro o restante da ponta de linha, rente as correntes da argola e trabalho os meus leques, prendendo essa linha por baixo dos pontos altos. Depois que completamos o padrão da lateral mais estreita, nós já podemos cortar esse restante da ponta de linha. E assim, ela já vai estar arrematada. Após completar o arremate, nós vamos finalizar a nossa volta. Então, para finalizar a volta, depois desse último grupo com 2 pontos altos da lateral mais estreita, nós fazemos uma corrente. Vamos vir aqui, na terceira corrente dessas 3 que nós subimos. Para iniciar a nossa volta, atravessamos passando por baixo de 2 linhas e vamos prender aqui um ponto baixíssimo. E após prender esse ponto baixíssimo, está completa a nossa segunda volta. Vamos iniciar agora a nossa terceira volta. Para iniciar essa volta, novamente nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos. Após caminhar com os pontos baixíssimos, vamos subir 3 correntes. Vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro do intervalo. Depois desse primeiro grupo com 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo de base e trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos. Aqui na terceira volta, nós vamos trabalhar a lateral mais comprida, assim como nós fizemos na volta anterior. Vamos fazendo grupos com 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou trabalhar assim até chegar aqui nesse último intervalo. Vou completar os meus grupos e em seguida eu venho. Segui trabalhando a minha lateral mais comprida até chegar aqui no último intervalo e até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 3 pontos altos. Não vamos nos esquecer que ainda temos mais um intervalo para trabalhar um grupo de 3 pontos altos aqui nessa lateral. Então, no total, nós vamos trabalhar 9 grupos de 3 pontos altos e em cada lateral mais comprida. Nós vamos preencher esse último intervalo após trabalhar a lateral mais estreita aqui do outro lado. Bem, então, depois de trabalhar essa parte da lateral mais comprida, nós vamos trabalhar o padrão da lateral mais estreita. Após o último grupo de 3 pontos altos da lateral mais comprida, eu faço uma corrente. Vou vir aqui nesse intervalo de correntes do canto e nele eu vou trabalhar um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois que completamos esse leque, fazemos uma corrente. Vamos vir nesse próximo intervalo aqui da base, entre esses 2 grupos de 2 pontos altos, e vamos trabalhar aqui um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos mais uma corrente, e vamos vir aqui nesse próximo intervalo de correntes, trabalhar novamente um leque. Então, é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais estreita dos 2 lados aqui na terceira volta. Depois que completamos esse segundo leque do canto, nós vamos voltar a trabalhar o padrão da lateral mais comprida. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Desse lado aqui, nós já vamos trabalhar de uma vez todos os grupos da lateral mais comprida. Então, vamos totalizar 9 grupos de 3 pontos altos. Vou completar os meus e em seguida eu venho. Após trabalhar os 9 grupos de 3 pontos altos da lateral mais comprida, eu vou trabalhar a lateral mais estreita do outro lado com o mesmo padrão que orientei para vocês. Iniciamos fazendo uma corrente e vamos repetindo o padrão. Após completar o padrão da lateral mais estreita, nós vamos agora finalizar a nossa volta. Depois desse segundo leque do canto, nós fazemos uma corrente. Vamos vir aqui nesse próximo intervalo e trabalhamos o último grupo de 3 pontos altos da nossa lateral mais comprida.
Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos mais uma corrente, e agora é só fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E assim está completa a nossa terceira volta. Vamos iniciar agora a quarta volta. Para começar a quarta volta, novamente nós vamos caminhar com os pontos baixíssimos, até chegar no primeiro intervalo. Agora subimos 3 correntes, trabalhamos mais 2 pontos altos dentro do intervalo. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos seguir o mesmo padrão que trabalhamos na parte mais comprida das outras voltas. Vamos trabalhando grupos com 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Eu vou seguir trabalhando a minha lateral com esse padrão até chegar nesse último intervalo antes da lateral mais estreita da peça. Vou completar os meus grupos e vem. Segui trabalhando a minha lateral até chegar aqui no último intervalo e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 3 pontos altos. Mas lembrando vocês que essa primeira lateral que nós trabalhamos está incompleta. Nós só vamos completar ela quando formos finalizar a nossa volta. Então, contando esses últimos 2 intervalos que nós temos aqui, nós vamos totalizar 10 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida dessa volta. Bem, depois de completar essa primeira parte da lateral, nós vamos trabalhar agora a lateral mais estreita da peça. Depois do 8º grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente, vou vir aqui nesse cordão de correntes e nele eu trabalho um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois desse leque do canto, nós fazemos uma corrente, vamos vir nesse próximo intervalo e nele vamos trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos mais uma corrente, vamos vir no próximo intervalo, trabalhamos mais 3 pontos altos. E depois do segundo grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos vir nesse próximo intervalo do canto e trabalhamos novamente um leque. E é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais estreita da peça aqui na quarta volta. Depois desse segundo leque do canto, nós vamos voltar a trabalhar a lateral mais comprida. Vamos seguir o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Depois do leque, trabalhamos uma corrente. Vamos vir aqui, de intervalo por intervalo, trabalhando grupos com 3 pontos altos, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Nessa lateral, nós já vamos trabalhar os 10 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou completar os meus grupos e em seguida eu venho. Após completarmos os 10 grupos da lateral mais comprida, nós vamos trabalhar a lateral mais estreita, repetindo o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Depois desse último grupo, nós trabalhamos uma corrente e vamos repetindo todo o padrão da lateral mais estreita. Após concluir o padrão da lateral mais estreita, nós vamos finalizar a nossa peça trabalhando os últimos 2 grupos que faltam na lateral mais comprida. Então, depois desse leque do canto, fazemos uma corrente. Vamos vindo aqui nesses próximos intervalos de base, trabalhando grupos com 3 pontos altos. E após esse último grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente e fechamos a quarta volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E assim está completa a quarta volta. Eu vou mostrar somente até essa volta como é que nós trabalhamos a parte central da nossa peça. Além dessa quarta volta, eu vou trabalhar mais 2 voltas, repetindo o mesmo padrão que nós viemos trabalhando até aqui. Então, vamos totalizar 6 voltas na parte central. Eu vou concluir as minhas e em seguida eu venho para darmos continuidade à nossa peça.
Completei as 6 voltas da parte central da minha peça, seguindo o padrão que eu orientei para vocês, e após fechar a 6ª volta, eu já cortei a minha linha. Bem, essa peça aqui do vídeo eu vou trabalhar com 3 cores diferentes, mas nada impede que vocês trabalhem ela com apenas 2 ou uma cor. Então, caso você queira continuar trabalhando a sua peça com a mesma cor que você iniciou, você pode, sem problema algum. Basta que você continue trabalhando aqui a partir do ponto onde nós fechamos a 6ª volta, subindo 3 correntes, e aí você vai seguir todo o padrão que eu vou passar na parte reta da próxima volta. Então, dito isso, eu vou amarrar a minha linha de outra cor no primeiro ponto alto de um desses leques do canto da minha 6ª volta e em seguida eu venho. Após amarrar a linha no topo do ponto alto, vamos dar início à 7ª volta. A primeira coisa que eu faço é pegar essa ponta de linha e segurar rente a esses pontos altos e as correntes do intervalo, porque eu já vou aproveitar para ir arrematando essa ponta de linha por baixo dos pontos altos. Então, para iniciarmos, nós puxamos a linha aqui para a frente e vamos subir 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos vir no próximo ponto alto e trabalhamos um ponto alto sobre ele. Depois desses 2 pontos altos, vamos vir aqui no intervalo e vamos trabalhar um leque, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Após completarmos o leque do canto, nós vamos vir sobre os próximos 2 pontos altos de base e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar os 4 cantos dessa volta. Após completar esse primeiro canto, nós já podemos arrematar o restante dessa ponta de linha. Após arrematar a linha, nós damos continuidade fazendo uma corrente. Vamos vir sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos de base e vamos trabalhar 3 pontos altos sobre eles, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Depois do grupo com 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo grupo de 3 pontos altos, trabalhamos sobre eles mais 3 pontos altos. Então, nós vamos seguindo assim aqui na lateral mais estreita. Vamos trabalhando grupos com 3 pontos altos sobre cada um desses grupos de 3 pontos altos da base, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar 4 grupos desses de 3 pontos altos. Após trabalhar os 4 grupos de 3 pontos altos, nós vamos novamente virar o canto. Então, após o 4º grupo, faço uma corrente e vamos seguir aqui o mesmo padrão que nós fizemos para virar o outro canto. Então, é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais estreita dos 2 lados aqui na 7ª volta. Depois que viramos esse segundo canto, nós vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida. Após virar esse canto, nós damos continuidade fazendo uma corrente. Vamos ir sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos e vamos trabalhar sobre ele um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo grupo de 3 pontos altos e trabalhamos mais 3 pontos altos. Então, esse é o padrão da lateral mais comprida aqui na 7ª volta. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente, sobre cada grupo de 3 pontos altos da volta de base. Vamos trabalhar assim até chegar aqui nesse último grupo. No total, nós vamos trabalhar 12 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Vou completar os meus e em seguida eu venho. Trabalhei a lateral mais comprida da minha volta, seguindo as orientações que passei para vocês, fiz os meus 12 grupos de 3 pontos altos. E bem, até aqui eu trabalhei todo o padrão da 7ª volta. Nas outras 2 laterais, nós vamos repetir tudo o que eu fiz com vocês até aqui no vídeo. Não vai haver mudança alguma.
Então, eu vou completar a minha sétima volta, seguindo essas orientações, e na sequência, eu venho. Segui trabalhando o restante da minha sétima volta, com o padrão que orientei para vocês, e agora eu voltei para encerrarmos juntos a nossa volta. Depois desse último grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente e vamos fechar a nossa volta, prendendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. E assim completamos a sétima volta. Vamos dar início agora à oitava volta. Para iniciarmos essa volta, subimos 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos vir sobre os próximos 2 pontos altos e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos pular o próximo ponto alto de base e vamos vir trabalhar aqui dentro do intervalo do canto. E aqui dentro do intervalo, nós vamos trabalhar um leque, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois desse leque, nós fazemos mais uma corrente, pulamos o próximo ponto alto e a partir do ponto alto à frente, trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos pontos altos de base. E é com esse padrão que nós vamos virar os 4 cantos nessa volta. Após completar esse segundo grupo com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente, vamos vir sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos de base e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos do grupo. Depois dos 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos no próximo grupo de base e repetimos o padrão. E vamos seguindo assim aqui na lateral mais estreita da oitava volta. Vamos trabalhando sempre grupos de 3 pontos altos sobre os grupos de base, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Após trabalhar esses 4 grupos com 3 pontos altos, nós vamos novamente virar o canto. Então, fazemos uma corrente e vamos vir aqui, trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base. Depois dos 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos vir aqui no intervalo, trabalhamos um leque. Depois desse leque, fazemos uma corrente. Pulamos o próximo ponto alto e trabalhamos mais 3 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar a lateral mais estreita da peça aqui na oitava volta. Após virar esse segundo canto, nós vamos dar início à lateral mais comprida. Depois desses 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos vir sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos e trabalhamos um ponto alto sobre cada um dos pontos do grupo. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente, vamos vir no próximo grupo de base e repetimos o padrão. E é com esse padrão que nós trabalhamos a lateral mais comprida da oitava volta. Vamos novamente fazendo grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou trabalhar com esse padrão até chegar para virar o próximo canto. Eu vou concluir a minha lateral e venho. Trabalhei a lateral mais comprida, seguindo as orientações que passei para vocês. E bem, até aqui eu trabalhei novamente todo o padrão da minha oitava volta. A partir daqui, nós vamos repetir tudo que trabalhamos juntos no vídeo. Então, eu vou concluir a minha oitava volta trabalhando com as orientações que passei para vocês e em seguida eu venho. Segui trabalhando o restante da oitava volta com a orientação que passei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos dar início à nona volta. Para iniciarmos essa volta, subimos 3 correntes. Vamos vir nesses próximos 2 pontos altos e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles.
Depois desse grupo, com 3 pontos altos, fazemos uma corrente. Vamos trabalhar agora um ponto alto sobre cada um desses próximos 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, nós vamos vir trabalhar aqui dentro do intervalo de correntes. E aqui nós vamos fazer um leque, igualzinho nós viemos trabalhando nas outras voltas. Após trabalhar o leque no intervalo, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos sobre os próximos 2 pontos altos de base. E é com esse padrão que nós vamos virar os 4 cantos nessa volta. Nós vamos trabalhar aqui com o mesmo padrão que fizemos na 7ª volta. Depois que terminamos esse último ponto alto, fazemos uma corrente. Vamos vir aqui nesse próximo grupo de 3 pontos altos e trabalhamos um grupo de 3 pontos altos sobre ele. E nós vamos seguir na lateral mais estreita dessa volta com o mesmo padrão que trabalhamos nas voltas anteriores. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de 3 pontos altos da base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Eu vou completar a minha lateral mais estreita, trabalhando com o padrão que orientei até aqui, e em seguida eu venho. Segui trabalhando a lateral mais estreita da peça com o padrão que orientei para vocês. Eu já virei aqui o outro canto, e agora vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida. Após o padrão do canto, fazemos uma corrente, e vamos vindo na lateral mais comprida, trabalhando assim como nós fizemos nas voltas anteriores. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de 3 pontos altos da volta de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Nós vamos trabalhar assim até chegar para virar o outro canto. Eu vou concluir a minha lateral e venho. Completei a lateral mais comprida da peça, trabalhando com o padrão que orientei para vocês, e até aqui nós trabalhamos todo o padrão da 9ª volta. Então, eu vou completar as outras 2 laterais, seguindo as orientações que eu passei para vocês até aqui, e em seguida eu venho. Completei a 9ª volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente, e agora vamos dar início à 10ª volta. Para iniciarmos essa volta, novamente subimos 3 correntes, trabalhamos mais 2 pontos altos sobre os próximos 2 pontos altos. Depois desse grupo, com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente e vamos trabalhar um grupo de 3 pontos altos sobre esses próximos 3 pontos altos do grupo à frente. Depois do segundo grupo com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente, pulamos o próximo ponto alto e vamos vir aqui trabalhar nas correntes do intervalo. Aqui nesse intervalo, nós vamos trabalhar um leque, assim como viemos trabalhando nas voltas até aqui. Após completarmos o leque do canto, nós damos continuidade fazendo uma corrente, pulamos o próximo ponto alto e a partir do ponto à frente, trabalhamos mais um grupo com 3 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar os 4 cantos dessa volta. Estamos trabalhando aqui igual nós trabalhamos na 8ª volta. Depois que terminamos esse grupo com 3 pontos altos, fazemos uma corrente e vamos vir aqui nesse próximo grupo de 3 pontos altos e vamos trabalhar como nós viemos trabalhando nas voltas até aqui. E vamos seguindo assim aqui nessa lateral. Depois de cada grupo, fazemos uma corrente e vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de base. Completei a lateral mais estreita da minha peça, trabalhando com as orientações que passei para vocês. E após virar esse segundo canto, nós vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida. Depois desse último grupo com 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente e vamos seguir aqui na lateral mais comprida da 10ª volta com o mesmo padrão que trabalhamos até aqui.
vamos fazendo grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de base, separando sempre um grupo do outro com uma corrente. Vou completar a minha lateral e já vem. Segui trabalhando a lateral mais comprida com um padrão que orientei para vocês. Eu já virei aqui o outro canto da minha peça. E bem, até aqui eu expliquei todo o padrão dessa volta. Então, eu vou trabalhar as minhas outras duas laterais, seguindo as explicações que passei para vocês até aqui. E na sequência eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Completei a 10ª volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, até aqui eu trabalhei 4 das 6 voltas da segunda etapa da minha peça. E como vocês puderam perceber, nessas últimas 2 voltas, nós viemos repetindo o padrão que nós trabalhamos na primeira e na segunda volta dessa etapa. Então, para concluir essa etapa, ainda restam 2 voltas, só que eu não vou trabalhar elas com vocês, porque novamente nós vamos repetir o padrão da primeira e da segunda volta, na 11ª e 12ª volta, respectivamente. Então, eu vou concluir as minhas 2 voltas e venho mostrando como é que nós continuamos a nossa peça. Completei as 2 últimas voltas da segunda etapa da minha peça e até agora eu trabalhei um total de 12 voltas no meu tapete. Depois que eu completei a 12ª volta, eu já cortei o meu barbante, porque as próximas 3 voltas eu vou trabalhar novamente com o barbante cor-de-rosa. Então, para darmos continuidade à nossa peça, eu vou amarrar a minha linha em um dos 4 intervalos do canto da 12ª volta e em seguida eu venho. Após amarrar a linha, vamos dar início agora à 13ª volta. Para iniciar essa volta, novamente eu vou segurar essa ponta de linha rente às correntes do intervalo, para assim já irmos arrematando essa linha. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro do intervalo um leque, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Assim como nós trabalhamos nos cantos das 6 primeiras voltas que nós fizemos nessa peça. Após completar o primeiro leque do canto, nós já podemos cortar o restante dessa ponta de linha. Após arrematar a linha, damos continuidade à nossa peça trabalhando uma corrente. Vamos vir aqui nesse próximo intervalo de base e nele trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, fazemos novamente uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo e trabalhamos mais 3 pontos altos. E vamos seguindo assim na lateral mais estreita da 13ª volta. Vamos trabalhando grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo de base, sempre separando um grupo do outro com uma corrente. Segui trabalhando a lateral mais estreita com o padrão que orientei para vocês e fiz um total de 11 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Depois do 11º grupo, novamente nós vamos virar um leque no canto. Então, fazemos uma corrente e vamos vir trabalhar o nosso leque aqui nesse intervalo do canto. Após virar o leque do canto, nós vamos dar início ao padrão da lateral mais comprida da peça. Fazemos uma corrente e vamos vir nesse próximo intervalo trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, novamente fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo e trabalhamos mais 3 pontos altos. E novamente nós vamos trabalhar a lateral mais comprida da peça, fazendo os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente, assim como nós trabalhamos na lateral mais estreita. No total, nós vamos fazer 19 blocos nessa lateral. Eu vou completar os meus e em seguida eu venho. Completei os 19 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida e eu também já fiz o próximo leque do canto. Então, esse é todo o padrão da 13ª volta. Não vai haver mudança nenhuma para trabalhar as próximas 2 laterais. Então, eu vou concluir a minha volta seguindo essas orientações e na sequência eu venho.
Completei a 13ª volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu já fechei minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, e agora vamos iniciar a 14ª volta. Para iniciarmos nossa volta, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui sobre essas correntes do intervalo. Então, venho no próximo ponto alto, caminho com um ponto baixíssimo, e mais um ponto baixíssimo sobre a corrente do intervalo. Depois dos 2 pontos baixíssimos, subimos 3 correntes e trabalhamos aqui dentro um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Após completar esse leque do canto, nós vamos trabalhar a lateral mais estreita da peça. E aqui nós vamos fazer novamente uma corrente e vamos vindo de intervalo por intervalo, trabalhando grupos de 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, fazemos uma corrente e vamos seguindo assim, até virar o próximo leque do canto. Completei a lateral mais estreita, seguindo as orientações que passei para vocês. Depois do meu 12º grupo, com 3 pontos altos, eu já virei o outro leque do canto. Depois de trabalhar esse leque no canto, novamente nós vamos fazer a lateral mais comprida da peça. E aqui seguimos o mesmo padrão, trabalhando os grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. No total, nós vamos trabalhar 20 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Vou concluir os meus e em seguida eu venho. Concluí os 20 grupos da lateral mais comprida e também já fiz o próximo leque do canto. E novamente, até aqui, nós trabalhamos todo o padrão da 14ª volta. Não vai haver mudança nenhuma no padrão para concluir as próximas 2 laterais, então eu vou concluir a minha volta seguindo essas orientações e na sequência eu venho. Completei a 14ª volta seguindo as orientações que passei para vocês. Eu já fechei a minha volta e agora, a próxima volta, nós vamos trabalhar seguindo o mesmo padrão que nós trabalhamos nas últimas 2 voltas. Não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou concluir toda a minha 15ª volta, seguindo as orientações que eu passei na 13ª e 14ª volta, e em seguida eu venho. Trabalhei toda a 15ª volta, seguindo as orientações que passei para vocês. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, antes de encerrar a nossa volta cortando essa ponta de linha, eu vou adiantar a primeira etapa do arremate. Para trabalhar essa primeira etapa do arremate, caminhamos com 2 pontos baixíssimos. Um sobre esse próximo ponto alto e um sobre a primeira corrente do intervalo. Depois de prender esses 2 pontos baixíssimos, prendemos mais um ponto baixíssimo para fechar a nossa volta. E agora já podemos cortar a nossa linha. Após cortada, eu passo a ponta de linha por trás dessas correntes, venho aqui na última corrente do intervalo, atravesso a agulha de cima para baixo, pego a linha aqui atrás e puxo de baixo para cima. E assim está completa a primeira etapa do arremate dessa ponta de linha. Agora eu vou amarrar a minha linha de outra cor em um dos 4 intervalos do canto da 15ª volta e em seguida eu venho. Amarrada a linha, vamos iniciar agora a 16ª volta. Para iniciarmos, eu seguro a linha rente às correntes do intervalo e subo 3 correntes. E novamente, aqui nesse intervalo do canto, nós vamos trabalhar um leque, igual nós viemos trabalhando nos cantos das voltas anteriores. Após completar o primeiro leque do canto, eu já posso cortar o restante da ponta de linha. Após arrematar a ponta de linha, dou continuidade trabalhando uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo de base e trabalhamos um grupo com 3 pontos altos. Bem, e como vocês podem notar, o padrão da 16ª volta é o mesmo que nós viemos trabalhando nas 3 últimas voltas da nossa peça. Não vai haver mudança nenhuma. Então, eu vou concluir as 4 laterais
da minha volta, seguindo as orientações que passei para vocês até aqui, e na sequência eu venho. Completei a volta 16 e após fechada, vamos dar início agora à última volta da nossa peça. Para iniciarmos a volta 17, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos, até chegar para trabalhar dentro desse próximo intervalo do canto. Agora subimos 3 correntes e vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro do intervalo. Depois desses 3 pontos altos, fazemos 2 correntes e trabalhamos mais 3 pontos altos ainda dentro do intervalo. E é com esse padrão que nós vamos virar os 4 cantos nessa volta. Vamos trabalhar sempre leques com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois que terminamos esse padrão, fazemos uma corrente. Vamos vir aqui nesse próximo intervalo de base e nele prendemos um ponto baixo. Depois do ponto baixo, novamente fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo de base e aqui trabalhamos 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, fazemos 2 correntes e trabalhamos mais 2 pontos altos. Após trabalhar esse leque, novamente nós fazemos uma corrente. Vamos vir no próximo intervalo de base, prendemos um ponto baixo. Depois do ponto baixo, fazemos uma corrente. E vamos vir nesse próximo intervalo de base, trabalhar novamente um leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, e esse é o padrão para trabalharmos a última volta da nossa peça. Vamos intercalando nos intervalos das laterais, leques com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Vamos vir nesse próximo intervalo, prendemos um ponto baixo e depois do ponto baixo fazemos uma corrente e vamos no próximo intervalo trabalhar novamente um leque. Para virar os cantos, nós vamos fazer sempre leques com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou completar toda a minha 17ª volta seguindo essas orientações e após fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu venho mostrando como ficou. Completei a última volta da minha peça seguindo as orientações que havia passado para vocês. E agora eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e também cortei a linha. Agora é só arrematar essa ponta de linha e estará pronta mais essa peça. Depois de arrematada a linha, eu coloco a minha peça sobre uma superfície plana. Pode ser uma mesa ou até mesmo no chão. E vejo para que lado os meus pontos estão ficando tortos. Por exemplo, aqui os meus pontos estão indo nessa direção. E eu quero que eles fiquem bem retinhos. Então, eu venho do centro da peça para fora, estendendo os pontos na direção correta. Eu faço isso por toda a extensão da minha peça. Depois que eu estendo os pontos na direção correta, eu ainda venho em cada um desses leques do bico, vou segurar aqui nessas 2 correntes, seguro a minha peça aqui e vou estendendo bem cada um dos leques. Isso também vai ajudar a sua peça a ficar bem retinha e assentada no chão. Eu acho muito importante seguir esses passos de ir ajeitando os pontos da peça, tanto durante a confecção da peça, quanto no final, porque assim a sua peça fica bem estendida, bem retinha e assentada no chão. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar esse tapete junto comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar, eu estou deixando mais sugestões de passo a passo aqui na tela para você. É só clicar nessas imagens que você é levado diretamente ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui
Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.